A ovodoação envolve muito mais do que técnica. Envolve confiança, envolve vínculo médico-paciente e é sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Esse tratamento, ele modificou muito a taxa de sucesso de muitas pacientes, às vezes de idade mais avançada, que não tinham mais uma perspectiva de gestação com seus óvulos próprios. Pensa que uma paciente com mais de 40 anos já tem dentro da fertilização in vitro, que é o tratamento de melhor taxa de sucesso, um resultado de menos do que 20% de sucesso dentro desse tratamento. Uma vez que você tem uma idade mais avançada, a taxa de sucesso de fato vai ser baixinha. Aos 44, por exemplo, uma taxa de sucesso próxima de 5%. Então a gente sai dessa perspectiva de uma taxa de sucesso muito baixa e a gente vai para uma taxa de sucesso muito satisfatória, de cerca de 50% a 60% dos casos aí de sucesso numa gestação. Então, por que não pensar nesse tratamento que é a ovodoação e que hoje em dia é realizado de forma muito segura? Como que a ovodoação é feita dentro do Brasil? Primeiro de tudo, é um tratamento anônimo. Então, quem doa não sabe para quem está doando, quem recebe não sabe de quem está recebendo, exceto se for um tratamento realizado através de uma doação de parente de até 4º grau, aí sim, obviamente, existirá um vínculo. Se for de um banco, isso precisa ser de forma anônima e, além disso, é um tratamento voluntário. No Brasil, não é possível o comércio de óvulos e isso acaba sendo muito bonito dentro do país. Existe a possibilidade de um tratamento que a gente chama de ovodoação ou de doação compartilhada de óvulos. Então, a paciente que às vezes está em tratamento por infertilidade, ela pode, ali durante o tratamento dela também, doar. Não necessariamente ela precisa doar só de forma altruísta, simplesmente doar óvulos. Ela pode, dentro do tratamento dela, fazer uma doação de óvulos. Isso acaba trazendo às vezes algum benefício para ela também, porque os custos do tratamento às vezes são divididos, né? O custo de uma estimulação, o custo da utilização das medicações, o custo do anestesista e por aí vai. Então é uma partilha, né? Há uma sororidade dentro do tratamento e isso também é possível no Brasil. Além disso, para que a gente tenha uma doadora no Brasil, essa doadora ela precisa ter menos do que 37 anos. Em alguns grupos, no grupo do qual eu faço parte, a gente só segue com tratamentos de doação de pacientes de até 34 anos. E isso traz para a gente uma segurança maior, porque vai ser um óvulo fruto de uma paciente bem jovem, com uma taxa de sucesso melhor ali daqueles óvulos. Não só isso, muitas vezes existe também um mínimo para doar. Quando a gente segue com uma doação, a gente expõe para o casal receptor a quantidade, o número de óvulos que aquela paciente que doou disponibilizou para doação. E alguns serviços têm como mínimo 6 óvulos, outras como mínimo 8 óvulos, mas é importante que o casal que vai receber esse tratamento tenha o conhecimento desse número, para que possa ter também o conhecimento da perspectiva de gestação a partir da utilização desses óvulos. Não só isso, como é que surge uma doadora, né? Quando estamos com uma paciente em consultório, nós vamos avaliar não só a idade, mas todo o histórico dela. Ela não pode ter obesidade, não pode ter endometriose, não pode ter síndrome de ovário policístico, não pode ter nenhuma condição que venha a reduzir a qualidade desses óvulos. Porque na dúvida é melhor que a gente não convide essa paciente para doar, não é verdade? Já que a gente está querendo levar mais segurança para a paciente que vai receber esses óvulos doados. Então existem critérios para que a gente possa selecionar essa doadora. Então, ao checar nesse histórico, se está tudo adequado com ela, né? A gente também checa se ela teve histórico de abortamento, se não, se já teve alguma gestação evolutiva, o que é um ponto positivo. Vamos checar histórico familiar também,
Se a família tem alguma doença que venha a ser hereditária, um histórico muito rico de câncer, por exemplo, é algo que a gente vai acabar não considerando para doação, né? Uma doadora que tem um histórico familiar importante de câncer é algo que vai nos trazer insegurança. Então, isso é avaliado e alguns exames também são realizados. O hormônio antimileriano é feito, a paciente que doa, ela precisa ter uma reserva ovariana boa, o cariótipo dessa paciente também vai ser feito e ela precisa ter um cariótipo normal, ou seja, um exame de triagem cromossômica dela normal. O tipo sanguíneo é avaliado também para um cadastro e um melhor pareamento entre receptora e doadora, assim como a eletroforese de hemoglobina, que é o exame para avaliar se existe o risco de ter bebê com anemia falciforme. Então, se ela tem uma eletroforese alterada, a gente já não vai convidar essa paciente para doação. Pois bem, se está tudo ok nesses exames, se está tudo ok no histórico dessa paciente, ela também vai passar por uma avaliação com a psicóloga. E a psicóloga vai checar com essa provável doadora se ela compreende também o que é a doação, se ela está tranquila em doar, se ela entende que ali ela só está doando uma carga genética, que não é um filho que está ficando por aí, né? A gente precisa ter uma tranquilidade da receptora desses óvulos e precisa ter uma tranquilidade da doadora também. Tem que ser algo bom para as duas, né? Além disso, a psicóloga também vai triar algumas situações de transtorno, né? Transtornos psiquiátricos de um modo geral que possam vir a contraindicar a ovodoação. Então, a partir de toda essa triagem, de toda essa avaliação, a gente faz um cadastro da doadora, de características físicas. Então, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, textura do cabelo, estatura, aspecto físico geral, o tipo sanguíneo, o cariótipo, tudo isso vai ficar documentado. E a partir desse cadastro, a gente vai em busca da receptora, que também vai ter o seu cadastro ali, aguardando a chegada desse óvulo. Uma vez que a gente tem o cadastro das duas, a gente consegue fazer um pareamento das características físicas. Existem alguns programas hoje em dia que facilitam, programas em computador, que facilitam esse pareamento. Um que eu gosto muito, né, nem fazendo propaganda dele, é o Fenomet, que ele consegue, né, fazer o pareamento desses fenótipos, que é isso, né, a nossa característica externa, física. E aí ele dá uma porcentagem. Então, olha, essa paciente doadora tem X% de semelhança com essa outra paciente receptora. E a partir dessa porcentagem de semelhança e a partir da nossa avaliação também subjetiva dessas características físicas, né? Às vezes tem um tracinho que chame a atenção no olho, um jeito do formato do rosto, algo que vai combinando ali entre as pacientes. E uma vez que a gente tem esse pareamento realizado, a gente convoca a paciente receptora, apresenta o caso daquela paciente doadora. É claro que a gente não vai expor detalhes que possam vir a apresentar realmente quem é essa doadora, porque isso não é permitido, mas a gente conta todo o histórico dessa doadora, a idade dela, se tem ou não alguma comorbidade, algo que chame mais atenção no histórico familiar, as características físicas dessa doadora e da família dela também. E uma vez que o casal receptor entende que, baseado naquele histórico, baseado no número de óvulos, tá tudo ok, tá tudo adequado, tá condizente com o que eles esperavam, a gente segue com o tratamento de fertilização in vitro, com a utilização do sêmen próprio do casal ou de um sêmen doado também, se esse for o caso, e com o descongelamento desses óvulos que estavam ali preservados daquela doadora. E segue adiante com o desenvolvimento dos embriões. Quando a gente tem embriõezinhos, a gente pode optar por transferir esse embrião para o útero da paciente receptora, para o útero dessa mãe, né? Assim como a gente pode optar também por fazer análise genética, se esse casal desejar. Num óvulo de paciente doadora, não existe indicação, a princípio, de que seja feita análise genética pelo fato de ser uma doação. Se é uma paciente jovem, se não tem histórico de
malformações nem abortamentos, se já fez o cariótipo e está normal, não tem o porquê, pelo fato somente de ser doadora, da gente indicar fazer análise, mas o casal pode optar por isso, né? E talvez de algum modo se sentir mais seguro, enfim, é uma opção do casal. Assim como também é possível fazer o mapeamento genético dessa doadora, se o casal desejar. Não é uma coisa que a gente indica de forma corriqueira, não é uma indicação médica, mas se o casal deseja, a gente pode pedir a essa doadora para que faça a sua análise de mapeamento genético e assim, caso haja alguma mutação que venha predispor alguma doença rara de caráter recessivo, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar no homem, no caso no parceiro aí, no esposo da paciente receptora, a gente vai buscar nesse esposo essa mesma mutação. Caso exista uma coincidência, né, que é algo muito raro, é o que a gente chama de incompatibilidade genética. Então, se existir uma incompatibilidade genética, a gente pode avaliar, selecionar isso no embrião, ou a gente pode avaliar uma outra doadora também. Então, veja que até o mapeamento genético é possível que seja feito, apesar de não ser indicado e não ser realizado de forma rotineira, mas isso traz uma segurança bastante interessante para o casal receptor, né? Para que esse casal entenda quão viável e quão factível é a realização do tratamento de ovodoação. Acaba sendo um tratamento muito bonito de ser realizado. Eu tenho certeza que todas as doadoras estão aí na torcida para que os tratamentos com as pacientes receptoras deem certo, né? E nós todos, é claro, estamos nessa torcida. E essa sororidade é muito bonita. Seja uma doação de um parente de até 4º grau, seja uma doação vinda de banco e de forma anônima. Então, por que não fazer? Por que não quebrar esse tabu? Por que não conversar sobre esse tema? Quando às vezes a gente se abre para conversar sobre isso, a gente observa quantas pessoas estão passando pela mesma situação ao nosso redor, né? Então, avalie se esse não é o seu caso, né? Se não é a hora de começar a abrir essa porta, né? De esperança, por que não dizer assim, para o seu tratamento.